3 maiores erros dentro de uma festa de casamento. Primeira coisa que a gente relacionou foi a questão do local da sua festa. Sim. O local no sentido de tamanho, né? Qual a estrutura desse local? Porque o que a gente já aconteceu, né? Nós já vimos muito. A noiva pensar em um formato de casamento, vamos supor, quero 200 pessoas. E ela fechar em um local que não comporta esse número de pessoas. Porque uma coisa é você pensar 200 pessoas num salão que comporta 400. Tudo bem, a gente consegue diminuir o salão. Agora, quando o salão é menor, né, do que a festa que você pensou, então aí realmente não tem como, né? Precisa haver uma adequação, né? E a gente colocou isso como um dos erros ali, vamos dizer, o primeiro que nós já estamos abordando, né? O tamanho do número da sua lista de convidados, o espaço, ele deve ser proporcional ao seu número de convidados. Sim. Ele não pode ser nem muito menor, né? E também nem muito maior. O muito menor, ele vai prejudicar diretamente ao desempenho do buffet. Tá? Nós já trabalhamos em alguns casamentos em que aconteceu isso, né? Mas vocês como assessoria, não, nós alertamos, né? Que fique bem claro, nós alertamos, nós explicamos, mas ainda assim os noivos fizeram a opção, não, nós vamos convidar X de pessoas porque tem uma quebra. E muitas vezes essa quebra não acontece. Sim, né? A gente vê muito isso acontecer, que os noivos, eles contam muito com essa quebra. Então, exatamente, você pega um salão que tem uma estrutura, né, o tamanho do salão para 400 pessoas, mas aí eles entregam 500, 600 convites contando com essa quebra. E muitas vezes ela não acontece, o que já aconteceu isso com a gente, a quebra não aconteceu. A maioria dos convidados foram. Então, não só o desempenho da festa em si, né? A questão do buffet, mas também esses convidados todos ficarem em pé. Uma parte desses convidados grandes, né? Sim, porque é normal, né? O convidado ficar em pé. Muitas vezes tem festa que tem lugar pra todo mundo, tem festa que os noivos preferem, eu quero uma festa realmente que os meus convidados fiquem mais movimentados, os convidados fiquem um pouco mais de pé. Mas não 150 pessoas em pé, não 100 pessoas em pé. Então realmente é algo que tem que tomar cuidado, né? Porque o salão, quando ele também é muito maior... E também já tivemos a questão de salão muito maior com um número de pessoas menor. Sim. Aí dá uma sensação de vazio, né? Sim. Não tem o que... A decoração, né? Por mais que você invista, mesmo assim... Um espaço muito grande, com um número de pessoas muito menor, o salão fica desproporcional. Sim. Né? Então, a nossa primeira dica aqui para você é que você procure mesmo, né, locar um espaço que seja proporcional ao seu número de convidados. Sim, mas a principal coisa que a gente vê é do que nós falamos no começo. O aperto, O aperto, exatamente. É pior, a pessoa, ela quer, os noivos, né? Eles querem fazer em um local que não comporta o número de convidados deles e eles falam, mas a pessoa, muitas vezes a gente escuta, né? Mas a pessoa já é convidada, né? Então, mas exatamente, o convidado, ele faz parte da festa. É o que a gente fala, se não fosse convidado, não teria festa. Sim. Então a gente tem que pensar no conforto dos convidados e não fazer a festa, eu quero muito aquele local. E a qualquer custo, sacrificar a questão do trabalho do buffet, muitas vezes sacrificar o seu convidado, né? O que a gente também recomenda, né, Lia, que você faça uma pesquisa, né, das festas que já tiveram nesse espaço que você está procurando, né? Sim. O número de pessoas que essas festas tiveram, para ver como foi a experiência, né? Sim, qual a capacidade, fotos, né? Para que você forme essa opinião realmente firme. Se você já contratou uma empresa de assessoria, com certeza ela vai poder te ajudar e te auxiliar nessa questão. E vem também a questão do local, a questão de estrutura em si, né? Sim. Se a quantidade de banheiros comporta para o tamanho da festa que você está imaginando, esse local tem gerador, não tem, vai ter que ser locado à parte. Então também o que esse local ele te oferece como estrutura, né? Estrutura para sua festa, porque às vezes
ele pode ser um lugar bonito que você sempre imaginou, mas ele não tem a estrutura para isso, então tem que tomar cuidado também. Aqui vai uma dica bem profissional, né, de duas situações que nós passamos dentro desse assunto que a Aline comentou. A questão da energia, né? Então já vimos assim, o salão estava extremamente reformado, com uma arquitetura moderna, mas as pessoas que fizeram a reforma, eles não se preocuparam em reformar a fiação, né? Então, quando chegou a semana da festa ali, começamos o trabalho já na terça-feira, então foi vendo a dificuldade que teria com a questão de energia. Tivemos um problema grande, né, com queima de transformador na rua, tivemos que fazer contratação de geradores, assim, tudo de última hora, mas por conta disso, porque o local ele não estava adequado, né, na sua parte de estrutura aí da parte elétrica. Então isso foi um caso que nós vivenciamos. Uma outra situação sobre os banheiros, também a mesma coisa. Então foi lá, olhou e tal, uma festa para 500 pessoas, os banheiros femininos, tínhamos 3 banheiros femininos, já era um número pequeno. E ainda assim, durante a festa, teve um problema de entupimento, então tivemos que interditar e ficamos fazendo uma festa com 2 banheiros. Isso para um banheiro feminino é muito pouco, né? Então, para que faça um estudo do local, leve pessoas ali responsáveis, né, nessa área de elétrica, de hidráulica, para fazer uma conferência, porque colocar uma festa, colocar as pessoas ali ficar desacomodadas, né, em relação a essa estrutura aí física, né? Sim, porque às vezes, e nem acho também, viu, noivas, principalmente que é o que assiste a gente, seja papel de vocês. Mas assim, é o que a Adriana falou, pra não prejudicar a sua festa, são alguns detalhes que vocês já têm que ficar familiarizados, ficar por dentro e observar, porque tem muita gente que inclusive nos manda mensagem até aqui no Instagram, que não tem uma assessoria, não tem esse acompanhamento. Então isso é algo muito importante para você prestar atenção na hora de escolher um local. Não olhar só a beleza, né? E com certeza o seu noivo, né, algum familiar, uma pessoa que tenha um pouco mais de experiência nessa área, né, a famosa visita técnica, né, vá até o local e analise não só o tamanho do salão proporcional ao número de pessoas, mas também a capacidade toda de banheiros, cozinha, energia elétrica, porque se você pensa numa festa que vai ter iluminação cênica, tem a sonorização, se você pensa em ter lustres, então tudo isso tem que ver a potência, né, desse local, se vai estar comportando ou se já precisa estar providenciando rapidamente a questão dos geradores, né? Aí então, vamos pro próximo? Vamos lá. Agora então, outro próximo erro, né, que a gente encontra muito e que agora sim, né, justamente por ser uma tendência grande e que eu particularmente adoro, então a gente vê ainda mais, que é a questão da cerimônia em área externa, ou até mesmo casamento em área externa que a gente também faz, mas principalmente a cerimônia em área externa é algo que as noivas têm buscado cada vez mais, né, aquele fim de tarde, aquele pôr do sol para tirar foto, né? E realmente, falando assim e olhando as fotos, é algo que fica muito bonito, como eu disse, eu adoro, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher, mesmo que seja só a cerimônia, fazer numa área externa. A primeira coisa que você, né, que sonha em fazer um casamento aí na área externa, uma cerimônia, é ter a convicção de que nós não temos controle nenhum sobre a meteorologia. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que não quer que os seus planos sejam frustrados, né? Então é melhor repensar em relação a isso. Porque nós podemos aí, pelo nosso tempo de experiência, de trabalho, vamos dizer, de 10 noivas que marcaram cerimônia na área externa, ficou meio ali, 6 tiveram que partir para o plano B e 4 conseguiram concretizar. A gente sempre fala que escolher fazer na área externa tem que estar assim, relax. Maleável, exatamente, tem que ser noivos maleáveis.
Porque, de repente, assim, pode estar tudo normal durante a semana. E aí, no exemplo, né, se o seu casamento for no sábado, na hora do almoço, resolver que, assim, vamos colocar toda a cerimônia pra dentro do salão. Então, tem que estar, exatamente o que a Adriana falou, tem que estar preparado pra qualquer mudança, assim, ó, repentina, às vezes no dia mesmo. É porque eu estou comentando isso, que nós já tivemos clientes que nos falam assim, eu não gostaria que fosse frustrado tudo aquilo que eu programei. Sim. Então, não quer nem falar do plano B, né? Não quer nem falar do plano B, Sim. né? E na verdade nós estamos aqui realmente para te falar que é necessário que exista o plano B, que tenha que ter, né, uma outra programação. Inclusive, nós sempre falamos, né, para estar diminuindo esse risco de plano B, escolha um período do ano que não seja tão propício para as chuvas, Sim. né? Nós temos aí que chamar do tempo das águas, que começa agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem até a música, né, que são as águas de março fechando o verão. Então, procure fugir desse período, porque você Sim. vai estar completamente numa zona de risco, né? Porque você vem aí a manhã toda ensolarada, como a Aline disse. E essas chuvas nessa época do ano, elas acabam vindo mais em fim de tarde, chuvas mais repentinas. Sim, né? Tanto é que é legal você já observar, se você imagina, né, se a sua ideia é casar em uma área externa, você já observar essa questão dos meses do ano, né? Sim. Que a gente sabe que hoje em dia não dá muito pra controlar essa questão da meteorologia, Sim. né? Só que, por exemplo, nós fizemos um casamento inteiro, não só a cerimônia, né, a festa também, numa área externa, agora em julho, e a nossa noiva falou isso, ela falou, olha, o meu aniversário é em julho, eu tô casando muito próximo do meu aniversário, e eu sempre faço a festa do meu aniversário na fazenda, nunca choveu, apesar do frio, nunca choveu. Junho, julho, Sim. pode ser um pouco mais fresquinho, mas em compensação são meses que têm a característica de ser seca. Então foi algo que ela já observava e realmente não choveu, foi uma festa linda. Então essa programação precisa existir, Sim, é algo que tem que ser muito conversado. Se você tem uma assessoria, né, converse com ela, já pense num plano B, converse com o seu decorador. Sim. Realmente, imprevistos, área externa está ligado a imprevistos. Não tem como, né? Sim, imprevistos acontecem em todos os sentidos. Porque numa área externa também você tem que equipar toda essa área externa, né, ainda que seja cerimônia, tem que ter uma série de coisas ali. Então, realmente é algo que, assim, esteja preparado. É cuidado dobrado. Então, dentro desse tópico de área externa, né, nós temos essa questão, né, da meteorologia, né? A questão também de se o local ele vai ter uma estrutura. Como a Aline disse, da questão da sonorização que vai estar tocando na sua cerimônia. Normalmente, os músicos, eles não gostam de estar deixando os seus equipamentos fora de uma cobertura por uma questão mesmo de segurança. Equipamento de som, ele não pode passar perto de água, né? Sim. Então, eles ficam assim bem temerosos. Já tivemos fornecedores que foram taxativos, e isso estava em contrato, nós iríamos deixá-los numa área externa e eles falaram, nós não tocaremos se for para montar aqui na área externa. Mas eu tô pagando, não, tá em contrato que nós não colocamos as nossas coisas na área externa. Sim. Então, como que eu resolvo isso? Se eu tô casando em julho, área externa, olha, nós já fizemos uma locação de um ombrelone, uma pequena tenda só para eles. Sempre tem saída, né? Sim. Então você tem que analisar essa questão já dessa estrutura antes, para não chegar no dia e você ou sua assessoria ter que correr com esse tipo de detalhe, né? Sim. E tem noiva que fala, olha, e nós já tivemos noiva assim de alguns anos atrás. O meu sonho é casar em área externa, cerimônia. Eu não vou montar cobertura, né? Não vou pensar em plano B. E se chover, choveu. Foi bem assim. E choveu. Choveu. Então, assim, a parte da cerimônia em si, onde tava a noiva, o noivo, né? Era uma propriedade da família e tinha a casinha, né? Não era um quiosque, né? Era um quiosque. Então, esse quiosque, a noiva estava embaixo dele, né? O noivo com os pais.
e A ali música. a pessoa que estava celebrando, mas os convidados não, estavam numa área descoberta. E aí ficou aquela garoa, para, aí volta a garoar, para. E aí os convidados, ela já sabia desse risco, né? Os convidados foram saindo, levantando e já indo na direção da festa. E aí a hora que terminou o casamento, terminou só ali entre eles, né? Mas tudo bem, Porque pode ser a melhor amiga do mundo, mas não tem como você Ficar assistir uma debaixo da cerimônia chuva. debaixo de chuva, né? Sim, mas é isso, nós como assessoria, né, apresentamos todos os riscos que poderiam acontecer. Sim. E ainda assim a noiva quis assumir esse risco, sem plano B, sem nada, ela falou não tem problema. E ela ficou bem relax mesmo. Ela tinha garantia do quiosque, né? Então, Pra ela. Pra ela, os padrinhos, os músicos, né? Então, mas é isso, né? Uma pessoa desencanada, vamos dizer assim, né? Sim. Outra questão falando sobre a estrutura, por mais que você fale, mas o meu casamento está no convite 4 horas da tarde. Podem confiar, é necessário que você tenha uma iluminação, né? Como prevenção na sua cerimônia. Sim. Mas é muito sol, pode escutar a gente, né? Nós já tivemos algumas situações. Sim. Então, que tem ali uma iluminação de emergência, alguma coisa que você, se houver necessidade, que você tenha um recurso, tá? Sim. Essa questão da iluminação está ligada diretamente ao próximo tópico que nós vamos falar, que nós consideramos para a cerimônia de área externa, talvez um dos erros, assim, uma das situações mais comprometedoras para o evento de maneira geral, que é o atraso excessivo. Sim. Tá? Esse atraso, muitas vezes, ele pode acontecer alheio à sua vontade, tá? Claro que existem pessoas que são atrasadas naturalmente, né? Mas existem atrasos que fugiram completamente do seu controle. Então aí onde entra a questão, como nós falamos aqui na parte estrutural, né, Li? De você ter já providenciado uma questão de iluminação. Sim, né? Porque normalmente quem escolhe casar em área externa, o normal é pela foto, né? A foto Sim. ou do local porque é bonito, ou então o fim de tarde, que é essas fotos. Que é a luz do sol, né? Sim, então, e foi o que a Adriana disse. Nós já presenciamos situações que o atraso foi pela noiva e também situações que o atraso não foi pela noiva. Sim. Então é algo que, assim, como nós falamos, foge do controle. Então também você tem que prestar atenção nisso. O atraso em um casamento em área externa é muito prejudicial. É porque nessas situações que nós vivenciamos, né? Então você imagine um convite estar 16 horas e a cerimônia iniciar às 18 horas. Sim. Então foram 2 horas de atraso, né? Alheios à vontade da noiva, né? Foram problemas que foram acontecendo, mas isso o que acontece? Perdeu a razão de fazer na área externa, porque já entrou sem sol, né? E ainda para piorar, sem a iluminação. Então, se não tivesse ali a luz dos fotógrafos e dos filmadores, não teria nenhum tipo de claridade, nem para fazer a própria cerimônia. Sim. Então, a partir dessa situação, nós falamos, vamos sempre bater nessa tecla, né, da necessidade da iluminação e principalmente da questão da pontualidade. De 16 começar às 16h30, tá ótimo, porque com certeza até 17h30 terminou, você tem aí esses 30 minutos para fotografia, né? Então, o casamento na área externa, o atraso talvez seja assim dos erros principais, né? Sim, sim. É algo que é o que nós sempre falamos para nossas noivas. Você realmente colocar, pesar na balança os prós, os contras, o que vale a pena, até mesmo porque a escolha do local, né, foi feita. Então, até onde vale mesmo ou não colocar toda essa festa no possível... Como que eu posso falar? Vai colocar tudo Num possível risco, né? isso, num possível risco. Então é algo a ser pesado e pensado. Sim. Então agora o nosso terceiro erro que nós separamos para vocês é sobre a questão de contratações. Então, como assim contratações? A gente separou 3 erros frequentes que nós vemos
nessa questão de contratações. Primeira coisa, gente, eu entendo, tanto é que rola o maior meme na internet, falando como casar com R$5. Como fazer um casamento barato. Tudo bem, a gente entende que muitas vezes é o sonho, né, da pessoa fazer uma festa de casamento, mas não tem orçamento para tudo que imagina, tudo que sonha, tudo que salva na pastinha, né, de inspiração. Mas assim, escolher fornecedor por preço, gente, é colocar a sua festa em risco. Tudo bem, a gente entende que tem fornecedores que têm um preço melhor que o outro e entregam um bom trabalho, mas escolher única e exclusivamente por preço é um risco alto que você pode pagar na sua festa. Na verdade, dentro dessa questão de escolha de fornecedores, né, nós trabalhamos para todos os tipos de orçamento, tá? E você que está nos assistindo, nos acompanhando, pode não ter uma assessoria, estar administrando o seu orçamento sozinha, né? Então, como eu faço, então, se eu não vou escolher por preço? Dentro de todas as faixas financeiras de contratação, né? Então tem o que cobra, por exemplo, cobertura, tem o que cobra X, tem o que cobra Y e tem o que cobra X, Y lá, né, ao quadrado. Então, dentro disso, qual é o fornecedor que vai estar encaixando dentro do seu orçamento? Vamos fazer uma pesquisa. Quais tem outras opções dentro dessa faixa de valores? Sim. Né? Então não é só escolher pelo preço, mas claro, o preço é super importante, nós acreditamos nisso, mas também ver qual o passado desse fornecedor. Né? Sim, claro, porque a gente vê que tem pessoas assim que às vezes acaba contratando, mas nunca viu aquele fornecedor, Sim. não sabe de ninguém que contratou aquele fornecedor, né? A gente fala fornecedor fantasma. Então assim, ninguém conhece. Como que você vai colocar um investimento ali? Por mais que esse investimento, foi o que a Adriana disse, que seja X, Y, Z, não importa. Mas a questão é o seu dia. Então, até onde esse sonho vale realmente, você escolher um fornecedor que nunca ninguém viu, você não tem uma referência simplesmente porque ele tá mais barato no mercado. E nós que já trabalhamos em tantos eventos, já vimos realmente pessoas que nós apresentamos várias opções, né? Sim. Pessoas, empresas que tinham como referência trabalhos anteriores, né, Li? Sempre que nós fazemos isso, nós levamos para o cliente pessoas credenciadas, pessoas que nós confiamos no trabalho. Sim. Né? Sim. Então, se você puder fazer essa busca, essa pesquisa, para estar diminuindo os riscos daquilo que possa estar acontecendo no dia, né? Sim, até porque nós já vimos também, isso aconteceu com a gente esse ano, né, de noivos nos procurarem por contratações inseguras, por contratar fornecedores que nunca viu. Sim. Então assim, eu achei na internet, achei o trabalho dele bacana, né? Como tem gente aqui que acompanha a gente que nunca nos encontrou. Mas assim, aí você tem que dar o passo de marcar uma reunião, encontrar esse fornecedor. Conversar pessoalmente. Sim, ver se tem essa identificação, né, com o fornecedor, se ele realmente tá ali para atender as suas necessidades. Quem mais de noiva? Deixa eu ver se tem alguma noiva que eu conheço que fez, né? Já trabalhou com esse fornecedor, contratou, perdão, esse fornecedor. Então, assim, aconteceu de chegar noivas até nós que completamente inseguras com as contratações que já tinham feito, porque contrataram o fornecedor sem nem sequer conhecer ele pessoalmente. Justamente por essa questão, eu vi na internet... Recebi o orçamento por e-mail. Sim, então tome cuidado com isso. Realmente, vá até o fornecedor, enfim, marque uma reunião, conheça ele, vê se ele vai suprir as suas expectativas, né? Porque às vezes ele até tem um bom trabalho, mas não tem uma identificação, né? Ali na hora que você conversa. Então toma cuidado com isso, não faça contratações que depois vão te deixar inseguras, né? Sim. E como a Adriana disse no começo, se você já é ansiosa, você não vai dormir daqui até o seu casamento, você não dorme mais, porque daí você vai ficar com aquilo martelando e preocupando. E eu falo exatamente isso para algumas clientes. Eu tô pensando em contratar o fulano. Eu falei, então você já tá preparado para não dormir, né? Daqui até o casamento. Porque sim, gente. Como nós somos do meio, então já sabemos, assim, alguns fornecedores de determinadas áreas, né? Que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? E você colocar o seu orçamento em risco. Então vamos dizer, meu orçamento já não é tão alto. E ainda você fazer uma contratação ainda
jornada arriscada, quer dizer, você vai ter que gastar 2 vezes. Você vai acabar investindo o seu dinheiro e depois tendo que consertar de alguma forma, né? Sim, então realmente prestem atenção nisso, tomem cuidado na hora de fazer essas contratações, realmente, porque para você não ficar frustrada, não só no dia, mas durante todo o processo do seu casamento, né? Tá. Então agora, o outro ponto, ainda dentro de contratações, que nós falamos para vocês, que vamos falar de 3 formas, né, de erros que a gente encontra aí das contratações. É um presente, né, que normalmente os noivos ganham, que pode parecer um presente muito bom, mas nem sempre é tão bom assim. Que é o caso de você ganhar, né, ganhar de algum convidado, enfim, ou até mesmo de um amigo seu, uma prestação de serviço no dia do seu casamento. Eu sou a primeira a estar falando para as nossas clientes, né, a tomar muito cuidado com a questão de presente. Eu tenho um primo que toca violino e quer tocar na minha cerimônia. Eu tenho um amigo fotógrafo que disse que vai fotografar meu casamento e depois me entregar as fotos em pendrive. Então é assim, escuta, né, a voz da experiência, Sim. praga de mãe, Sim. né? Que normalmente nós, assessoria, ou mesmo você que vai fazer o seu casamento sozinha, você perde completamente o poder de cobrança da execução daquele trabalho quando o fornecedor ele te dá alguma coisa. Sim. Mas como assim? Isso é tudo aquilo que nós vimos, né, acontecer, já vivenciamos, que nós estamos aqui compartilhando com você. Então, ele falou que vai tirar foto. Ele tira algumas fotos, depois, como ele também é convidado, ele quer curtir a festa, então as fotos ficam de lado. Ele é músico, uns amigos têm uma banda, ele vai fazer no tempo dele e depois vai saber lá como a gente vai ter que resolver, porque esse músico resolveu agora tomar um pouco a mais, né? Resolveu sentar para estar jantando. Então, quando nós estamos falando de profissionais contratados e pagos, né, em todas as áreas do casamento, então você tem uma programação para executar, um cronograma. Você tem esse fornecedor, ele tem uma satisfação a dar para a empresa de assessoria ou diretamente para a família, né, para os noivos. Então ele tem hora, olha, você vai tocar por 3 horas ou você vai tocar por 4 horas, você vai fazer as fotos até a hora que nós liberarmos para que você possa ir embora. Sim. Então é todo um contexto. Sim, a gente não tá falando, na verdade, Pra você não aceitar, né? Não é isso, não é que é pra você recusar esse presente. Mas assim, se você aceitar, saiba os riscos que vocês estão correndo. Então, exatamente o que a Adriana falou, o risco de você não poder cobrar, muitas vezes, uma postura profissional, porque, poxa, ele é seu amigo. Como que você vai chegar cobrando como você cobraria de uma pessoa que você investiu, né, financeiramente? É muito diferente. Mas eu vou economizar porque eu tô ganhando. Eu não sei se vai Até valer onde a vai pena pensar- essa economia. Sim. Né? Quer ver um exemplo bobo, assim, né, que a gente tava conversando, que muita gente faz, né, e não que causa um grande impacto, mas só pra vocês terem uma noção. Quando, por exemplo, quem vai levar a noiva até a igreja, né? Então, quando é algum familiar envolvido, o meu tio vai me levar até a igreja. Olha, Tem que fazer todo um trabalho, né? sim, avisar o seu tio que realmente não é pra sair ali tão de perto do carro, ou então ficar ali no fundo da cerimônia, onde a gente, no caso nós como assessoria, a gente possa ver ele, né, realmente pra hora que acabar a cerimônia, a gente conseguir chamar ele pra já voltar pro carro, pra levar vocês até o salão. Por quê? Muitas vezes já aconteceu isso, o meu tio vai me levar até a porta da cerimônia. Chega lá, cadê o tio, gente? Cadê o tio? No final da cerimônia, né? O tio O simplesmente carro tá ali, não tem a chave, tá não tem o tio, trancado, né? e o tio também Isso desapareceu. aí é um exemplo, né, que ali Pequeno. tá dando bem pequeno, né? Sim. De pessoas que não são contratadas. E claro, normalmente esse momento aí É que são é feitos por participar. amigos, né, familiares. Mas Sim. é isso que a gente tá dizendo, não é que a pessoa não está comprometida. Mas ele tá envolvido emocionalmente Sim, ali ele com a também quer ver história. as coisas, o que tá Sim. acontecendo. Esse tio mesmo, a gente foi buscar ele tava lá no meio da cerimônia, sentado lá no meio dos bancos na igreja. Mas assim, ia até enxergar ele, né?
Então é o que a Adriana falou, quando a pessoa tá envolvida ali no contexto, é algo um pouco mais delicado. Sim. Então realmente assim, se você ganhar um presente assim, pense bem antes de aceitar, realmente veja o quanto essa pessoa vai ser comprometida ou não. Se você tem uma assessoria, converse com a sua assessoria, analise, né, ver a postura dela em relação a isso, né, quais serão as formas, né, de estar conferindo o trabalho dessa pessoa, né, de maneira delicada, porque você bem, se é presente, você também não pode puxar a rédea, né, então é complicado, né. E aí agora então, ainda sobre as contratações, sobre as contratações, um ponto que assim, eu acho que quase nenhum dos noivos prestam atenção nisso. Sim. E que é de extrema importância, claro que é a questão do contrato, desatenção no contrato. Claro que a gente sabe que os noivos, eles leem os contratos, né, antes de assinar, a gente imagina, né, que sim. Mas qual parte do contrato que normalmente os noivos quase não dão atenção? O tempo de trabalho desse profissional. Então, por exemplo, tem buffet que trabalha só 6 horas, tem buffet que trabalha 8 horas, equipe de fotógrafo, bar, tudo, gente. Quanto tempo tá ali no contrato que essa pessoa vai prestar o serviço? Quanto é a hora extra desse serviço? Ele faz hora extra? Se faz, né? Porque tem fornecedores que não fazem hora extra. Então são pontos que os noivos não observam e a gente já presenciou isso de às vezes prejudicar em uma coisa ou outra. E vou puxar um pouco a sardinha para nossa, né, para assessoria, né? Sim. Então, com certeza, nós como assessoria fazemos a leitura de todos os contratos, né? E então fica aqui essa situação colocada para você, que se você não tiver, faça a leitura dos contratos, analise o horário que está no contrato. Sim. Como a Aline disse, muitas vezes o tempo de buffet é um, o tempo de barmans é outro, o tempo de fotografia é outro. Então, se você realmente quer aquele fornecedor, mas ele também trabalha dentro daquele tempo, essa programação precisa ser administrada de uma forma para que todos possam trabalhar de maneira harmoniosa, mas que também a sua festa não fique com buracos, né? Sim. Porque nós já tivemos uma situação de uma cliente que ela não abria mão de ter aquela empresa trabalhando ali, mas chegou num determinado horário, simplesmente acabou o nosso tempo, né? E foram embora, né? E é o que a gente fala, não é que eles estão errados, eles estão cumprindo o horário de contrato. Mas, né, a noiva quis aquela empresa, né, que realmente só tinha aquele tanto de horas, e a hora que deu a hora dele, eles foram embora. Então, assim, cuidado com isso, né? Porque realmente, imagina uma empresa, ou bar, ou fotógrafo, ir embora no meio da sua festa. Por realmente um descuido, um deslize nessa questão do contrato. Sim, então a leitura dos contratos é uma questão assim fundamental, né? Em todos. Mas eu encomendei os docinhos, né? Tá, mas quem vai montar a sua mesa de doce? Montar? Mas não é a doceira? Pode ser que não. Então vai estar em contrato, né? Daquilo que você combinou com elas. Como é a questão da montagem da mesa de doce? Quem vai estar colocando os docinhos nas peças? Que peças? Que peças, né? Mas isso não é trabalho do decorador? Alguns decoradores pode ser que coloquem, outros vão falar, não, isso não é meu trabalho, né? Sim. Isso não é trabalho da assessoria. Assessoria, muitas vezes, o cerimonial, ele vai estar cuidando de outras questões. Então, tudo isso, esses erros, né? Essas situações, elas vão ser sanadas se você fizer realmente a leitura de todos os contratos e ali faça uma folha de anotações com os horários de cada um, com as obrigações de cada um, porque se você não tem uma empresa de assessoria cerimonial, alguém que vá ficar responsável possa estar fazendo essa conferência para você no dia. Sim, tanto é que a nossa escolha hoje de fazer dessa forma, né, de falar realmente 3 grandes erros para vocês, é porque a gente sempre fala que nós somos do time de noivas seguras. Sim. Porque a gente sabe que às vezes, por mais que você tá contratando profissionais que você confia, a gente já viu isso. Profissionais que você confia, a noiva, ela chega uma hora que ela começa a ficar tão ansiosa que ela já fica pensando, será que vai dar tudo certo? Será que não vai? Será que meus convidados vão? Será que o fornecedor vai entregar? Então, realmente, a nossa intenção de passar, né, essa experiência para vocês,
desses riscos, né, desses erros, é para vocês tomarem o máximo de cuidado possível, já ali realmente se prepararem para todos os riscos possíveis, para vocês não se sentirem inseguras nesse processo, e muito menos quando estiver chegando perto do seu casamento, que é o momento ainda mais de curtir, né? Sim, com certeza, né? Agora, falando a última coisa, né, o último tópico que a gente separou, que como a Adriana disse, não tem como não puxar a sardinha pra gente, né? Sim. A gente sabe quanto a assessoria tem um papel importante numa festa, então a gente pode falar com toda a certeza do mundo que um dos maiores erros é você não ter uma assessoria. Sim. Ou então um cerimonial contratado, porque a isso falta de alguém ali no dia, pra administrar né? tudo isso, Pra administrar, porque passar essa segurança pra você nesse processo, né, de contratações. Desculpa te interromper, Li, mas olha, eu vou te falar, a gente chega em casa cansada depois de uma festa, né? São 24 horas, 25, 26 horas acordada, então acompanhando, né, muitas vezes desde o dia anterior, tudo aquilo que está acontecendo, se os prazos estão sendo cumpridos, né, a sintonia de todos os fornecedores que estão envolvidos no dia, como nós já falamos, né, em outros vídeos, nós é quem fazemos essa ligação entre todos eles, Sim. né? Então, até os próprios fornecedores falam isso pra gente. sim. Não é só uma questão da noiva, né? Que graças a Deus a gente tem um feedback muito bom das nossas noivas. Porque tudo eles precisam perguntar, né? Sim, mas até os próprios fornecedores, eles falam, gente, uma festa sem assessoria é muito desorganizado, é muito desconectado as coisas. Então até os fornecedores agradecem o fato de nós estarmos ali juntos, né? Organizando e administrando todos eles e tudo aquilo que foi contratado. Sim, sim. Então, E uma situação na prática, né, que a gente separou pra vocês de um casamento que nós vimos, sim, que pecou essa parte de uma assessoria acompanhando todas as contratações, né? a empresa de cerimonial, né, que nesse caso não fomos nós quem fizemos, mas é que isso foi tão desagradável assim que chegou até nós, né? O espaço, a família contratou só uma empresa para o cerimonial. Então, o que isso significa? Que eles não tiveram uma assessoria completa em todas as contratações. E como nós falamos, né, cada um especializado hoje em dia no seu segmento. Então, as famílias têm o seu trabalho, eles não entendem ali como que é o buffet, como que é o som, como que é os docinhos. A vida não para pra ser noiva, né? Nem Sim, noivo. sim. Então, uma empresa de assessoria, ela te dá todo esse retorno, né? Olha, esse orçamento é assim, esse fornecedor trabalha desse jeito, a empresa com certeza vai te alertar sobre todos os riscos que você vai estar correndo dentro das contratações que vocês desejam fazer. Então, essa família fez toda essa contratação sozinha, mas a parte de sonorização foi um erro grande, né? Sim. O local já era um local que estava justo em relação ao número de pessoas. E eles então montaram uma pista de dança com um degrau, então tinha ali 15 a 20 centímetros, né? Então você imagina, muitas pessoas num local que não tinha espaço sobrando, essa pista de dança com degrau, uma qualidade de sonorização ruim. Então, quem estava próximo à pista de dança, o volume do som era ensurdecedor, e quem estava longe, mais afastado, praticamente não tinha som, né? Então, assim... Foram muitos erros, né? Foram muitos erros nessa questão aí da empresa de sonorização, né? Da montagem da pista de dança. Mas a família contratou achando que estava certo, porque não tinha esse acompanhamento, né? E aí no dia, o pessoal que fez o cerimonial, o pessoal do buffet que me relataram, né? Foi uma situação assim extremamente desgastante, porque as pessoas reclamavam. Uns porque não tinha som e outros porque o som eles não estavam aguentando, né? Sim, então esse casamento a gente vê nitidamente como a falta de ter algum profissional especializado de assessoria acompanhando esse processo das contratações Sim. foi algo que pecou muito, né? Então,
tomem cuidado com isso, gente, porque realmente é o que nós falamos lá no começo. O barato às vezes sai caro, então nós já ouvimos isso. E talvez o noivo, por não entender tudo isso, né, principalmente os homens, o noivo talvez não valoriza tanto a assessoria, prefere investir num bar, em alguma coisa assim. Mas não se esqueçam que alguém vai ter que administrar todas essas contratações feitas por vocês. Então, realmente pense, analise, divida bem esse orçamento. Inclusive, nós temos, né, vídeos no nosso canal, no YouTube, até aqui no próprio Instagram, mas no YouTube tá de forma mais completa, sobre o que realmente priorizar ou não priorizar numa festa de casamento. Sim. Se caso hoje a gente falou sobre assuntos que vocês, não era minha dúvida, né, tô com outras dúvidas, entre no nosso canal no YouTube. Tem o link, né, aí no perfil do nosso Instagram, ou então tá Adriana Zecchini Santa Ajuda, que lá você vai encontrar muitos outros vídeos com diversas dicas de todas as áreas que envolvem o planejamento de um casamento. Certo? Já estamos com 50 Sim, minutos. então agora nós vamos ler as perguntas que vocês nos mandaram, que o nosso boss aqui separou duas principais questões que vocês nos mandaram, são duas situações aqui pelo que eu tô vendo, pra gente responder pra vocês. Então a primeira: minha família tem uma chácara onde passei toda a minha infância. Gostaria de me casar lá. É possível? Sim, nós é não possível. podemos falar nem sim nem não sem Sim. conhecer o local, fazer uma visita técnica, né? Você tá levando aí pessoas da área, né? Como a gente sempre fica repetitivo, se você tem uma empresa de assessoria, né? Então faça uma visita com essa empresa de assessoria, ou com o buffet, ou com o decorador, com o noivo, com as famílias, analisem, né? Fazer a festa envolve cozinha, banheiro, uma série de coisas, Sim, né? mas se você perguntar se sim é possível, prepare o orçamento, né? Porque normalmente, dependendo do tamanho da festa que você for fazer, como a Adriana disse, pra você conseguir estruturar tudo isso, tem um custo. Sim. Então sim, provavelmente é possível, mas é o que a gente sempre esbarra quando a gente fala de festa, casamento em área externa, né? Eu digo assim, a festa toda, não só a cerimônia. Precisa dispor de um orçamento, normalmente, para equipar esse local, porque nem todas as chácaras ou fazendas está equipada para receber uma festa. E dentro disso, né, que a Aline está falando, a questão de estrutura, sim, você pode fazer na sua chácara aí, né, se é o seu sonho. Dependendo do formato que você pensou, do número de pessoas. Porque os buffets, muitas vezes, eles já fornecem um valor que vai ser muito mais atrativo e muito mais seguro para vocês fazerem num local fechado, né? Sim. Então analisa aí essa questão. Sim. Né? Aí agora então a segunda questão aqui também é outro caso. Já combinei com minhas irmãs e madrinhas de nos arrumarmos juntas no local. Porém, depois de ouvir o que vocês disseram a respeito, estou com medo de me atrasar, já que a minha cerimônia será no fim da tarde. O que vocês me aconselham? Primeiro, exatamente o que a Adriana falou, que legal que você ouviu o nosso conselho então, que você ouviu nossas dicas aqui sobre madrinhas, né, sobre atrasos, enfim, que tem aí vídeos falando sobre isso. Mas então, o que a gente aconselha, né? Olha, de maneira nenhuma nós vamos falar pra você não ter esse momento com as madrinhas e com as suas irmãs, né? Sim. É bem legal, você vai ter um dia bem gostoso, as fotos vão ficar super bacanas, mas você vai ter que ter um salão bem estruturado, né? Não sei aqui, não fala a quantidade, né? Minhas irmãs, né? Em madrinhas ela não falou a quantidade. Um salão estruturado para atender várias pessoas que precisam estar prontas no mesmo horário. Sim. E a grande sacada aqui, né, fica uma dica aí bem profissional, é para que as irmãs e as madrinhas obedeçam ao horário que o salão estipulou para elas chegarem, tá? O grande foco de atraso está na questão que as pessoas elas não respeitam. Porque Então, muitas vezes um casamento ele vai começar 4 horas da tarde, mas a madrinha tem que começar a se maquiar, se arrumar 11 horas da manhã. ou até dependendo do número de pessoas que colocaram, Sim. às vezes até antes.
Sim, então aí a madrinha pensa, mas eu vou começar a me arrumar 10, 11 horas da manhã, se o casamento é às 4. Ela aparece lá 2 horas da tarde. Ela aparece 2 horas da tarde, exatamente. Então, primeira coisa, né? Isso tá bem alinhado com as suas irmãs, com as suas madrinhas, que não pode haver um atraso. Sim. Segundo, por mais que você ou se arrume no salão, ou então, exatamente, vou casar igual a outra pessoa, numa chácara, em uma fazenda, todo mundo vai se arrumar lá. Tenha vários profissionais pra fazer isso. O profissional que for te arrumar, você noiva. O profissional que for arrumar você, realmente assim, ó, no máximo nós aconselhamos isso, tá? Mas fica a critério. Quando ele tá saindo pra fazer uma arrumação fora, Sim, né? que seja assim, no máximo você, as mães, talvez as irmãs, dependendo do tanto de irmãs, né? Talvez as irmãs, mas assim, deixar um profissional mais exclusivo pra você. Não que as suas madrinhas não possam se arrumar ali no mesmo local, mas então que sejam outros profissionais, né? Sim, normalmente a empresa, né, o cabeleireiro que você vai contratar, o maquiador, né, eles terão ali dentro do salão outros profissionais. Nós já vimos isso várias vezes, né? Sim. Então foi isso, montaram uma estrutura de salão para várias pessoas. Mas então também tínhamos vários cabeleireiros e várias pessoas fazendo maquiagem. Sim. Né? Então acho que hoje é isso. É isso, sim, né? Eu espero que se você ainda tiver alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, pode nos mandar aqui por mensagem, né? Que depois a gente pode, ou a gente responde no próprio ali na mensagem, ou então a gente faz algum vídeo aqui, ou pode ser o tema da nossa próxima live. Sim, inclusive é verdade, também que a Adriana nos lembrou que todo o conteúdo que a gente fala aqui na nossa live, nós passamos pra vocês de forma escrita. Sim. Então, se você é assim, Aline, não deu tempo de eu pegar todas as dicas, de eu anotar, né, assistir aqui rápido. Então, nos mande o seu e-mail por mensagem, que a gente vai mandar pra vocês todo o conteúdo da nossa live por escrito, que também vai facilitar muito pra você, né? Isso, Mas é isso. Muito obrigada, então, pela presença de vocês, né? Pra quem acompanhou a gente aqui até o final. Realmente são dicas que eu acredito que vai ajudar ainda mais nesse processo de deixar você mais segura, com contratações mais confiantes, né? E quinta-feira que vem à noite a gente se vê novamente na nossa próxima live. Até lá. Obrigada!